produzindo aqui na sua Essencial FM, e nós vamos caminhando com a glória de Deus. 3921-9499, já estamos aí aguardando para que ele participe conosco, perfeito? E você segue com a gente, porque eu acredito que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Essencial FM, esse é o seu programa, querido, a voz do Brasil para Cristo, que traz para você novidade todo dia da palavra de Deus, coisas boas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. A glória a Deus, e nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, participar na bondade do eterno Deus. Opa, já estou vendo aqui. Bom dia, meu irmão, como vai, querido? Bom dia, pastor, tudo bem? Uma alegria estar aqui com você nesse programa, para abençoar o coração das pessoas. Rapaz, está bem? Deixa eu tentar melhorar a luz aqui, pastor, peraí. Fica tranquilo aí, você está me ouvindo bem, né? Tô te ouvindo bem. Opa, melhor. Agora sim. Agora tá mais bronzeadinho, agora ficou chique. Meu irmão, tudo na Santa Paz, querido? Tudo, graças a Deus, tudo tranquilo. Chegando ao fim aí de uma pandemia, né? Se Deus quiser, chegando ao fim. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém mais aguentava, né? Então a gente já está chegando nesses momentos finais aí, na expectativa de que, né, as coisas vão mudar e né, o Senhor vai mais uma vez levantar a sua igreja para fazer a diferença. Né? Não que a igreja tenha, né, caído, mas entendo o que eu estou falando, né? Em função da gente poder sair, ir, levar o evangelho, né? Vai ser realmente maravilhoso. Graças a Deus. Meu irmão, alguma lição, em 2 lições dessa pandemia, o que nós aprendemos com isso? Pastor, olha, eu acho que, né, primeiro, valorizar a família, né? Eu creio que isso foi uma lição muito grande que todos aprenderam, né? Assim, meio que foram obrigados a aprender, né? Porque a gente estava vivendo num mundo onde, né, tudo era mais importante do que a família, né? Trabalho, até mesmo ministério, né? Era mais importante do que você gastar tempo com a família. Então eu creio que durante essa pandemia, quase 2 anos, né, sendo que muitos dos primeiros meses todo mundo ficou literalmente dentro de casa, né? Uma coisa que as pessoas não tinham costume de fazer, né? E outra coisa é dar valor às coisas essenciais, né? Inclusive eu, no caso, eu tenho falado isso em alguns lugares onde eu tenho ministrado recentemente, né? Viajava muito, trabalhava muito, corria muito, e eram tempos incríveis, né? Eu tenho 30 anos de ministério, 30 anos levando o evangelho cantado e pregado aos 4 cantos do Brasil e em outras nações também. Uma coisa que eu não fazia com tanta frequência era parar para ler livros, né? Não a Bíblia, mas livros. E foi uma coisa que eu voltei a fazer, sabe? Eu voltei né, investir, obviamente, tempo na minha família, né? Porque viajava muito, e também a ler livros. Voltei a ler livros que Deus usou há muitos anos atrás para falar muito ao meu coração, me apegar. Eu sei que muitas pessoas usaram desse tempo para se tornarem mais íntimas de Deus, né? Voltarem ao primeiro amor, colocarem Deus em primeiro lugar, né? Então eu creio que essas foram 2 lições, né, que muitos aprenderam durante essa pandemia. Infelizmente, alguns se desviaram, né? Em vez de aprender com as dicas, né? Em vez de entender as dicas, né, acabaram se desviando e procurando outros caminhos. Mas eu tenho certeza que a noiva, né, aquela que há de fazer a diferença, ela continua devidamente, né, preparada, devidamente adornada, devidamente adorando, né, aquele que faz toda a diferença. Então, estamos numa expectativa boa. Em nome de Jesus. Coisas boas por aí, no nome de Jesus. Olha, meu pastor, eu vou lhe dizer, no comecinho eu fiquei triste, assim, lógico, com tudo a gente ficou triste com as circunstâncias, Claro. mas quando a gente vê, por exemplo, algumas coisas como agora, eu como pastor, eu fiquei um pouco chateado, porque alguns caráteres foram revelados, né? Você fala, pô, depois eu não esperava, o cara dependia da igreja para ser cristão, então, né? Mas
A vida que segue, a palavra está aí, vamos em frente. Meu querido, eu quero agradecer, antes de mais nada, pela sua participação aqui, por ceder esse tempo para nós essa manhã. E em nome da igreja, em nome da denominação, em nome da rádio, agradecer por esse tempo carinhoso. Somos apreciadores do louvor que tanto fala conosco, edifica as nossas vidas. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para todos nós aqui. Eu queria começar pela primeira com o irmão. Pastor, só falar que eu estou aliviado, viu? Eu estou aliviado, agradeço o agradecimento, mas eu pensei que o senhor ia falar assim, não, porque eu te escuto desde criança, e é uma alegria. Não, eu assisti umas entrevistas suas aí, e alguém falou, o cara é ligeiro nas ideias, dependendo do que você falar, você cai. Eu já estava pronto aqui, eu já estava pronto. Tem uma aqui que eu dei muita risada. Já vou falar com você aí. Aos 5 anos de idade, seu pai lhe fez uma pergunta que marcou sua vida. Qual foi? Você se lembra? Aos 5 anos de idade, meu pai me fez uma pergunta que marcou minha vida. Bom, eu sei que eu lembro que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador com 5 anos de idade. Isso foi lá em Portugal, antes de nós virmos, inclusive, para o Brasil. Eu lembro desse dia, não lembro de muita coisa quando eu tinha 5 anos, não, porque tem tempo, viu, pastor? Eu sei. Essa data, ela realmente ficou marcada no meu coração e eu sempre lembrei, né, sempre lembro disso com muito carinho, que foi uma experiência muito incrível que eu tive, embora, né, ao longo de toda a minha adolescência, eu ouvia sempre quando as pessoas me perguntavam, e aí, né, como é que é ser filho de pastor, aquela coisa toda, e teu pai é missionário, né, vocês vieram de outro país para o Brasil, e aí eu dava algumas respostas e o pessoal virava para mim e dizia, mas não esquece não, que Deus não tem neto, só tem filho. Porque a gente acabava usando isso como desculpa, né? Mas uma coisa que eu falo muito, não é religião, é relacionamento. E quando você tem um relacionamento verdadeiro com ele, né, a natureza, né, que você mostra é aquela de filho, né, aquela de filho, daquela que se identifica com ele, né? Aproveitando o gancho aí que você falou que muitas pessoas se rebelaram durante essa pandemia, né? Mostraram que a natureza deles não era de filho, e sim de dependente. Entendo o que eu vou falar, dependente da igreja, dependente das boas obras, dependente das mãos, dependente, né? Não era baseada num relacionamento que diz, pai, não importa o que aconteceu, estou contigo, estou do teu lado, estou para te servir, estou para te amar, estou para te fazer sorrir, estou para fazer com que o Senhor se orgulhe de mim, né? Então, a pergunta que me marcou aos 5 anos de idade, você quer aceitar Jesus em seu coração? Eu disse, sim, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas é interessante que as pessoas perguntam para a gente muitas coisas dessa fase da nossa vida, a gente não lembra. Mas existem algumas como essa que são clássicas, é inesquecível. Até porque marcou muito. E eu estava prestando atenção e ouvindo, e até quando teve um momento num culto, que se não me falha a memória, sua filha também, foi uma coisa assim de Deus, uma coisa que Deus marcando os tempos e fazendo coisa boa. Meu querido, você tinha uma paixão pela aviação. Essa seria a sua profissão? Chegou a se matricular no curso? Pastor, olha, com certeza, desde pequeno, minha paixão... Gente, a iluminação aqui... Peraí, pastor. Vai tranquilo. A iluminação aqui fica mudando. O clima aqui em Belo Horizonte está muito estranho desde ontem. Ontem fez muito frio aqui, muito frio. Aqui choveu também. Muito frio e chuva aqui. Mas desde pequeno, a minha paixão sempre foi por aviação. Desde pequeno. E eu sempre conto essa história, né? Que meu pai, sabendo disso, né? Como pai ama seu filho, né, da forma que eu amo minha filha, ele sempre quer, né, fazer o filho sorrir, e, obviamente, dentro dos conformes. E meu pai sabia disso, ele sabia que minha paixão era aviação, desde pequenininho, sempre mostrei interesse, sempre ficava fascinado. Quando a gente saía da Inglaterra ou da Irlanda para vir para o Brasil, naquele avião grande, eu sou da época, eu não sei se as pessoas lembram disso, em que era horrível, terrível. As pessoas podiam fumar dentro do avião. Pastor, meu pai do céu, pensa num local fechado, aí eles separavam metade do avião para não fumantes e metade para fumantes. Então, assim, obviamente o cheiro do cigarro é muito forte.
Eu sou dessa época, talvez as pessoas nem saibam que esse período existiu, mas a gente saía lá da Europa, lá da Inglaterra, vinha para o Brasil, mesmo no meio daquela loucura toda, daquele cheiro, né, que é muito forte. Eu ficava assim fascinado por aquele aparelho gigantesco, metálico, né, voando a não sei quantos metros de altura do solo. Então, meu pai me presenteava com vários kits de montar avião, aviãozinhos pequenininhos. Um dos meus presentes prediletos, eu conto isso sempre, era um quadro de cockpit, né, do avião. E eu coloquei ele bem na frente da minha cama. Então, era assim, a última coisa que eu via antes de apagar a luz à noite, a primeira coisa que eu via quando acordava de manhã. Amava, era apaixonado. Mas o meu pai, como um homem bem sensível, né, ele de tempo em tempo virava para mim e me perguntava: e aí, filho, quando você crescer, você vai ser o quê? E eu respondia: poxa, pai, tem que perguntar, sério mesmo, eu vou ser piloto, eu quero ser piloto de avião. E ele abriu um sorriso de orelha a orelha e dizia: poxa, filho, que legal, você vai ser pastor. Mesmo me dando todos os indícios e todos os presentes e todas as dicas, me apontando. Você perguntou se eu cheguei a me matricular. Eu lembro que aqui mesmo em Belo Horizonte foi a única vez que eu saí num aviãozinho teco-teco pequenininho, né, com um instrutor de aviação. A gente estava pensando, meu pai realmente queria, né, que eu seguisse esses passos. Então eu cheguei a ir aqui em Belo Horizonte, num aeródromo aqui perto aqui, fiz uma aula, mas logo depois dessa primeira aula, meu pai ele passou muito mal aqui no Brasil. Ele teve alguns ataques cardíacos, né? Então a nossa vida mudou completamente da noite para o dia. E com alguns meses depois dele recuperar, os médicos na época aqui no Brasil, obviamente, né, isso há muitos anos atrás, né, eles recomendaram que meu pai, né, melhorando, pegasse sua família e voltasse para a Inglaterra, porque naquela época na Inglaterra ele receberia cuidados melhores do que tinha aqui. Então foi isso que aconteceu, né? Nossa vida mudou completamente da noite para o dia. Fui para a Irlanda, lá eu tentei. Inclusive, eu consegui uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, porque na igreja que meu pai pastoreava na Irlanda tinha um piloto. E ele sabia da minha paixão. Então, ele conseguiu uma bolsa para mim nos Estados Unidos para estudar, né? E depois voltaria para a Irlanda e teria um emprego garantido na Aer Lingus. Aer Lingus é a aviação aérea irlandesa, bem como a Azul, né? Eu sei que a Azul não é do Brasil, né? Mas enfim, bem como a Gol, a Transbrasil, a VASP, a Varig, né? Para quem lembra dessas empresas. Hoje tem até Itapemirim, me parece, né? Eu acho que ela é 100% brasileira. Sim. Então eu cheguei a cogitar isso aí. Eu ganhei essa bolsa. Mas aí eu lembro que eu estava em Dublin, na Irlanda do Sul, né, me preparando para poder viajar para os Estados Unidos, para poder fazer isso, quando eu tive uma experiência radicalicíssima com o Senhor, dizendo: olha, filho, se você quiser ir, eu te abençoo, mas eu tenho planos próprios para ti. Foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus na sala da casa do meu pai, em Dublin, na Irlanda. Eu tenho eu tenho outros caminhos, outros pensamentos para a sua vida, e se você tiver coragem, né, de viver aquilo que eu tenho para ti, eu tenho certeza que você se surpreenderá. Não foi muito fácil abrir mão dos meus sonhos, mas meus pais, eles sempre me ensinaram, né? Eu falo para todo mundo, meus pais são vivos até hoje, eles moram nos Estados Unidos. Meu pai tem 83, minha mãe tem 79, 78, 79. Eu acho que ela completa 79 agora, no mês que vem. Completam 60 anos de casados. Ano que vem, pastor, 60 anos, ou seja, são meus maiores referenciais de tudo. E eu cheguei para meus pais e falei com eles, falei: olha, meu sonho sempre foi esse, eu sei que vocês querem me ajudar e me abençoar, mas eu tive uma experiência muito forte com Deus e eu abri mão dos meus sonhos. E foi impressionante, porque acho que um mês depois passou um grupo de missionários de Taiwan, do outro lado. Nunca nem tinha ouvido falar de Taiwan na minha vida. E passou pela nossa cidade, e aí eles passaram pela nossa igreja, e a pessoa que estava responsável por
trabalho missionário que eles tinham, né, em Taiwan, chegou para mim e perguntou: e aí, você está fazendo o quê? Você gostaria de vir conhecer nosso trabalho em Taiwan e tal? Eu falei: mas o que tem que fazer? Ele falou: não, você dá aula de inglês e o seu inglês, você usa o seu inglês como um chamariz, né? Obviamente você ensina as pessoas a falar inglês, mas você não vai deixar de falar de Jesus. Aí eles tinham um programa de rádio, tinham um programa de televisão, mexiam muito com música. Aí eu me apaixonei, falei: poxa, já que abri mão dos meus sonhos, vamos ver se é isso que Deus tem para minha vida. E dali para frente mudou, assim, minha vida mudou da água para o vinho, e Deus começou a abrir portas que eu realmente desconhecia. Eu comecei a conhecer os planos e pensamentos por Deus, né, de Deus para minha vida, e quase 50 anos depois, não, peraí, ajuda aí. Não, quase 30 anos depois, quase 30 anos, 35 anos depois, eu estou aqui em terras tupiniquins, terras brasileiras, sendo surpreendido por ele até hoje. Meu querido, eu te entendo. Ó, rapidinho. Piloto de helicóptero, sonho da minha vida. Tudo certo, tudo acontecendo, tranquilo. Aí, chamado Ministério Pastoral, desde menino. Não adiantava fugir, aonde ia, vinha um. Quando eu via aquelas irmãs vindo de longe, assim, eu tentava vazar, mas não tinha jeito. E essa conversa vinha. Sou filho de pastor, mas já sabia, falei: não quero. Beleza. Vida seguindo, tranquilo. Estava na Secretaria de Segurança Pública, concursado. Surgiu, então, me matriculei no curso de piloto de helicóptero, tranquilo e tal. Aí Deus me pega. Olha só, gente. Fala, e eu, não. Aí eu fui conversar com um pastor muito experiente e falei: pastor, a situação é o seguinte, contei para ele falou assim: Kleber, Deus tem um projeto. Para ser piloto, para ser policial, outros podem ser, mas ministro não. Falou: agora tá uma coisa. Se Deus precisar levantar o outro naquilo que ele tem no seu lugar, a conta é sua. Se alguém que for para assumir que não é de Deus, a conta é sua. E se a obra fechar, a conta é sua. Aí mesmo assim passou esse Gideão em mim. Falei: não, então tá. Não, se for de Deus, vai ter que devolver o dinheiro do curso, não sei o que, porque eu sabia que não faziam isso. Já tinha começado as aulas. Pois eu fui na escola, fiz contato, expliquei, falei: olha, eu vou ter que desistir. Já esperando aquela frase assim: não vamos. Ela falou assim: então tá bom. Daqui uma semana a gente devolve tudo para você sem você pegar nada. Aí, meu irmão, aqui estou eu há 25 anos, entendeu? Então são essas coisas que falam mais forte. Não me arrependo também. É muito forte. Inclusive, na hora que você falou, né, sobre ser piloto de helicóptero, eu tomei um susto, porque ontem eu estava olhando seu Instagram, né, obviamente, conhecer, né, as pessoas com quem a gente vai conversar. Sim, eu vi uma foto lá de avião, né, com um caça, né, com uma pessoa. Eu falei: será que é o pastor que está ali? É o próprio. Gente, rapaz, que legal, pastor. Não, quando eu vi a tua história, eu falei assim: poxa, bate umas coisas aí, porque era fascinado. Eu estava matriculado já, estava tudo certo. E assim, dizer que eu não vivi um conflito, eu vivi um conflito. Eu sei que a vida é ministerial, eu sou filho de pastor e não acredito nesse negócio de tem que ser. Não, eu era muito convicto daquilo que Deus queria para minha vida. Mas mexeu, no último instante mexeu, e eu fiz esse propósito. E realmente, quando eu vi a sua história, eu falei: puxa vida, e aqui estamos nós. Agora diz uma coisa para mim: um irlandês sambando não é coisa legal de se ver. De quem é essa frase? Ô, pastor, não sei não. É da minha esposa, né? É da minha esposa, não. Rapaz! Eu tentei. Eu olhei assim e falei: na realidade, eu nem tentei não, pastor. É porque a gente estava num restaurante, a gente estava a caminho de Tiradentes. Íamos passar o final de semana em família aqui nas lindas Minas Gerais, né? E nós paramos num lugar na estrada para a gente comer alguma coisa, e aí tinha aquele fogão a lenha, né? Onde eita, pensa. Aí eles colocavam muito queijo, muita linguiça ali naquele fogão, e o chão ele estava muito escorregadio, né? Então eu aproveitei e fiz alguma coisinha ali assim e tal, e, né, brinquei com o fato de ter conseguido sambar, mas não caiu muito bem, não. O inimigo se levantou, pastor, não gostou, não. Oh, meu Deus!
Quando se deu a canção Abraça-me? Como que eu recebi? Como que foi esse momento da composição, de gravar? Ô, pastor, foi um dos momentos, assim, da composição, né? Especialmente, propriamente dito, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Nossa filha caçula, né, de nome Angel. Pastor, pensa numa garota linda, 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 cara do pai, pastor. É linda, linda ela, linda, linda. Ei, papai, linda. Cara do pai celestial, gente. Cara do pai Entendeu? celestial. O pessoal deve estar pensando, pô, é importante que ela tenha cabelo, né, Davis? Tem muito, tem muito, tem muito. Mas, enfim, ela tinha acabado de nascer. Nasceu, né? Eu tinha acabado de pegar ela nos meus braços, lá no hospital, né? Quando ela chegou no quarto, assim, eu peguei, fui o primeiro a pegar ela, levei ela até o basculante, né, do quarto onde estava minha esposa e fiz uma oração, né? Dedicando ela, uma coisa de pai e filha, as lágrimas rolando aqui, uma coisa bem simples, bem rápida, entregando ela, né, para o pai, agradecendo a ele. Depois, obviamente, na igreja a gente fez, né, a dedicação dela. Mas foi um momento assim, muito forte na minha vida. Aí eu entreguei, num determinado momento, o pessoal chegou e falou assim: olha, David, você precisa ir embora agora porque, né, a hora da visita acabou e tal. E eu fiquei muito triste nesse momento, porque assim, eu viajava muito, eu ministrava já há alguns anos, e por alguma razão eu não tinha feito o plano né, de saúde que me permitisse passar a primeira noite da vida da minha filha do lado dela no hospital. E isso me marcou muito. Na época eu nem pensei nisso, igual eu falei, minha vida era família, ministério, ministério, família, não conseguia pensar em mais nada. Como eu disse, né, são 30 anos de estrada, 30 anos viajando bastante e ministrando, saqueando o inferno, que é uma das coisas que eu amo fazer. Daí então eu né, tive que voltar para casa, dei um beijo na minha filha, dei um beijo na minha esposa, voltei para casa. Chegando em casa encontrei, né, os outros dois filhos, contei para eles tudo a respeito da irmãzinha deles né, como ela era linda, cara do pai, celestial. E aí então coloquei os dois mais velhos, né, para dormir e fui para o escritório. E quando eu cheguei no escritório, eu peguei o violão, coloquei no meu colo, abri a Bíblia. Sempre tem uma Bíblia perto de mim, e eu abri a Bíblia e comecei sabe, ter uma mistura de sentimentos muito forte, né? Sentimento de tristeza e de alegria. Tristeza pelo fato de não poder ter passado a primeira noite com ela, alegria pelo fato dela ter nascido. Eu senti, pastor Kleber, eu senti quando, sabe, a presença manifesta de Deus através do seu Espírito, ela invadiu o lugar onde eu estava e eu comecei a ter experiências assim, incríveis como filho, sabe, na presença do Pai. Eu senti quando ele, através da sua palavra, né, começou a falar ao meu coração, dizendo que, né, muitas vezes ele sentisse dessa forma também. Eu entendo o que eu estou falando, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam em sua casa interessadas apenas naquilo que ele pode fazer e não na pessoa dele. Sim. Desejam ter um relacionamento com ele baseado naquilo que ele pode entregar e não naquilo, né, não na pessoa que ele é, né? E aí então, através do seu Espírito, eu fui conduzido a lugares diferentes da palavra de Deus, onde diz que a gente tem que ser, Marcos capítulo 10, se não estou equivocado, onde temos que ser como criança, e depois Apocalipse capítulo 3, onde diz que nós capítulo 2, capítulo 3, onde diz que nós temos que voltar ao primeiro amor, né, lugar de onde nós caímos. Né? Temos que voltar ao primeiro amor. Então meu coração foi sendo tomado e cheio da palavra de Deus, com esse sentimento, sabe, do Espírito Santo ao meu redor. E aí eu comecei a cantar: abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. E aí do nada, quero ser como criança, te amar pelo que és, não pelo que tens, não pelo que podes fazer, mas te amar pelo que és, por quem o Senhor é. Voltar à inocência, né, ao primeiro amor, porque, né, muitas vezes a gente começa a crescer, especialmente quando a gente tem um chamado ministerial, né, a gente começa a crescer e a última coisa que a gente passa a pensar é em gastar tempo com ele, é em investir, em gastar não, né, investir tempo com ele, né, a gente fica tão doido de vontade de fazer o chamado, né, de viver o chamado, de ir, de fazer acontecer, né, que a gente esquece de passar tempo com ele. Então, a canção ela veio justamente nesse momento, marcou minha vida, foi um divisor de águas para mim pessoalmente. Eu nunca achei
né, que fosse uma canção que sairia do jeito que saiu, né, que se tornaria conhecida do jeito que se tornou. Era uma coisa minha, do meu coração para ele. Eu estava vivendo aquele momento, né, e eu lembro que depois de, eu acho que quase um ano, nós tivemos uma conferência, foi inclusive quando ela foi dedicada, apresentada, né, ao Senhor, com o missionário Dandu, que estava lá com a gente. Nós tivemos essa conferência e eu cheguei com a canção, né, para o pessoal da minha equipe e falei: gente, olha, Deus, eu compus essa canção para o pai, né, no dia que a minha filha nasceu. Eu coloco ela aqui, se vocês gostarem a gente pode usar e tal. E a Heloísa Rosa, né, que é bem conhecida na época, estava com a gente também, era, né, sei lá, 17, 18 anos, não sei quantos anos que ela tinha. E todo mundo gostou da canção, a gente gravou ela, né, mas sem pretensão nenhuma, sem, né, uma canção que vai estourar, uma canção que vai longe. Não, uma canção de adoração, de filhos, né, para pai, né, para o seu pai. E gravamos então, e ela se tornou, eu creio que as pessoas se identificaram com aquele clamor, né, com aquele desejo por intimidade, por mais dele. E ela realmente surpreendeu e continua surpreendendo até hoje. É impressionante. Eu entendo, né, o carinho que as pessoas têm pela minha vida, eu entendo o carinho que as pessoas têm por canções que Deus me deu, né, por momentos que né, passavam e Deus colocou uma canção, minha versão, que eu fiz algo parecido na vida delas. Mas até hoje, 30 anos depois, a canção tem 19 anos de idade. A minha filha completou 19 anos, dia 6 agora. Então ela tem 19 anos. 19 anos depois, não importa onde eu vá, não importa quantas vezes eu já tenha ido nesse lugar, se eu não cantar a canção Abraça-me, é capaz do pessoal me pegar. Até rimou. Mas, e é forte. É forte porque é algo realmente bom, bonito, espiritual e com certeza, não sei se você já esteve aqui em São José dos Campos, mas pode preparar que também vai ser pedida essa canção. Meu pastor, o que é o trabalho Compaixão? Ministério Compaixão. Esse é um trabalho que faz os olhos, né, que faz os olhos da minha esposa brilharem. É um projeto social que a gente tem. Eu falo os olhos dela porque a gente, né, obviamente está envolvido, mas ela está no pelotão de frente. Nós temos um projeto social num aglomerado aqui em Belo Horizonte, e estamos lá há mais de 16 anos, né, fazendo esse trabalho social, cuidando de crianças e adolescentes. Né, a gente trabalha com eles no contraturno da escola. Então, se eles estudam de manhã, ficam com a gente de tarde. Se estudam de tarde, ficam com a gente de manhã. E daí nós temos vários professores e alguns voluntários, né, que investem na vida deles, né, tudo aquilo que podem, reforço escolar, né, apoio espiritual, esporte, arte, e toda a venda, todo o lucro da venda do material que a gente, né, vende, leva na estrada há 16 anos, né, a gente reverte todo o lucro para esse projeto social. Então, é uma coisa assim, eu falo que faz os olhos da minha esposa brilharem, porque ela é um amor sobrenatural, é uma coisa que vem de Deus realmente, sabe, para a vida dela. Igual eu falei, eu estou sempre viajando e levantando os recursos através do material para poder manter o projeto aberto. Ela está lá, né, com as crianças uma vez por semana. Agora está fechado, né? Infelizmente tem quase 2 anos que o projeto não pôde abrir as portas para receber as crianças, mas ao mesmo tempo a gente reverteu todo o nosso esforço, toda a entrada da venda das viagens que nós fizemos, né, para esse projeto social através das cestas básicas. Ano passado a gente conseguiu levantar, não sei, 18, 19 toneladas de mantimento para poder levar e distribuir para as famílias, e esse ano também a gente já levantou não sei quantas toneladas, e é um projeto social que está no nosso coração, que queima no nosso coração, né? Porque uma coisa a gente aprendeu, eu aprendi com Tommy Tini. Eu não sei se você foi exposto a algum livro dele, algum ensinamento dele, alguma mensagem dele. Ele foi o autor daquele livro Caçadores de Deus, Casa Favorita de Deus, poxa, vários outros livros que marcaram a minha vida, né, há anos atrás. E uma coisa, ele estava ministrando num evento nosso, uma vez em São Paulo, a gente tinha conferências chamadas Paixão, Fogo e Glória. E a gente fez essas conferências pelo Brasil afora. E só em São Paulo foram 11, eu acho que Curitiba, 12 anos seguidos,
e fizemos em praticamente o Brasil todo. E eu lembro que ele estava voltando da Argentina e era um homem que eu ouvia muito, era um homem que, sabe, ministrava muito ao meu coração, seus livros e a sua intimidade com Deus. E na época eu fiquei sabendo que ele estava voltando da Argentina, dos Estados Unidos. Eu entrei em contato com a assessoria dele, perguntei se ele não poderia parar em Brasil e ficar com a gente 2 dias. Pastor, as nossas conferências tinham 5, 6, 7 mil jovens vindo de todos os lugares, sabe? Não só da cidade local, mas de todos os cantos. Muitos deles hoje são pastores, missionários, ministros de louvor. É realmente lindo o que Deus fez naquela época. E o Tommy Tini, ele era, na época que ele veio para a nossa conferência, ele era, assim, um dos homens mais requisitados no mundo para poder estar ministrando, pregando, ensinando. E eu já tinha tido uma experiência com ele nos Estados Unidos. Ele falou, não, pode deixar, eu passo sim. O avião dele atrasou e chegou em cima da hora do culto começar. Dei um abraço nele, não pude conversar com ele. Mas eu falei, poxa, Tommy, daqui a pouco eu te chamo, você tem liberdade e tal. Aí eu fui, né, a gente era muito acostumado a adorar a Deus sem restrições, ou seja, né, os nossos períodos de adoração, louvor e adoração, demoravam ou levavam 1 hora, 1 hora e meia, algo parecido assim. E depois de 1 hora e meia, mais ou menos, eu lembrei que ele estava lá, né, o homem mais renomado do período. Estava lá, tinha acabado de chegar da Argentina e eu procurei por ele por todos os lados, né? Lembrei, eu realmente estava tão perdido em Deus que tinha esquecido. Lembrei dele, acho que o Espírito Santo falou, filho, está na hora, está na hora. Aí eu procurei pelo Tommy Tini, esperando encontrar ele, né, na plataforma, ali numa cadeira, sentado, aguardando, apontando para o relógio, fazendo alguma coisa. Pastor, ele estava entre os jovens. A gente tirava as cadeiras para ter mais lugar. A galera sentava no chão se tivesse que sentar, ou ajoelhava, ou se prostrava. Era uma coisa linda, 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 que a gente viveu aqui no Brasil. E eu procurei por ele, ele estava no meio dos jovens. Daí então eu virei para a minha equipe e falei, gente, continua tocando aí, né, um instrumental, essa canção que a gente acabou de ministrar, que eu vou lá conversar com ele. Quando eu cheguei para ele, ele estava tão perdido, mas tão perdido em Deus, que eu tive que incomodar, eu toquei nele assim, com temor, né? Com temor, com... Vai voltar, se Deus quiser aqui. Ele está aqui, deixa a gente adorar. Isso depois de 1 hora e meia, 1 hora e 40, louvando e adorando a Deus. O homem mais renomado do período, né? Imagina-se que ele ia querer subir, pegar o microfone, pregar, falar sobre os seus livros, sobre as suas viagens, aquela coisa toda. Não, com lágrimas nos olhos, no meio da galera, não estava sentado, ele estava em pé, no meio da galera. Ele virou para mim e falou assim, ele está aqui. A razão da nossa existência, a razão, né, o objetivo, o objeto da nossa adoração, do nosso olhar, do bater do nosso coração, ele está aqui. Vamos adorar, vamos adorar. Poxa, aquilo ali me marcou, sabe, tremendamente, porque, bom, enfim, daí eu subi, continuei adorando. Aí virei para ele e falei assim, pastor, quando você tiver liberdade para subir, sobe. Porque adorar para mim não é difícil, não. A gente já teve cultos onde a gente ministrou 3 horas, 4 horas. E isso não era empecilho, não. Aí a gente subiu, continuamos adorando a Deus. Daí a pouco ele veio. E aí ele trouxe uma mensagem, pastor, de 20 minutos. Uma mensagem de 20 minutos. Como transformar a paixão por ele em compaixão pelo próximo. Pastor, foi fantástico, fantástico. Paixão por ele em compaixão pelo próximo. Foi algo assim que marcou a nossa vida. E eu acredito que daí que veio o nome, né? Compaixão. E esse projeto, então, ele nunca mais saiu do nosso coração. É algo que a gente ama, né? Poder pegar aquilo que Deus nos dá e investir na vida de outras pessoas. Amamos. Por falar nisso, pastor, tem algum projeto para 2022 dessas conferências, depois pelo pandêmico, ou que seja, não sei, por algum tempo? Pastor, a gente tem buscado em Deus, né, o entendimento. A gente fez isso por muitos anos aqui no Brasil. Daí nós decidimos, né, parar, né,
E desde então a gente tem sido muito cobrado por muitas pessoas, especialmente as pessoas daquela época, né, que foram geradas, que foram criadas. E era impressionante, pastor. Eu falo jovem, mas tinha muito adolescente. Uma das pessoas que né, há alguns anos atrás virou para mim e falou assim: Poxa, David, eu não perdi uma. Foi a Gabriela Rocha. Gabriela Rocha era adolescente, eu nunca nem a conheci durante os congressos, né? Vim a conhecer ela depois, uma pessoa fantástica, que Deus tem usado de uma maneira incrível, mas assim, muitas pessoas, né, foram geradas ali naquele lugar, eram adolescentes, né, jovens, né, como eu falei, hoje estão envolvidos em ministérios, né, pelo Brasil e pelo mundo afora. A gente tem sido muito cobrado, a gente estamos buscando entender os propósitos de Deus para a nossa vida, para o ano de 2022, porque realmente eram momentos que marcavam nossas vidas, eram algo assim, era algo... O nosso foco era Deus, pastor, o nosso foco era Deus, não era, sabe, venda de material, a venda de material acontecia como consequência de tudo que a gente vendia, de tudo que a gente vivia na realidade, naqueles momentos. As pessoas sabiam, gente, olha, o culto tem hora para começar, não tem hora para acabar. Se você precisar ir embora, poxa, ninguém vai falar mal de você, ninguém vai te julgar, você é livre, né, para poder voltar. A gente entende, algumas pessoas precisam aproveitar a carona, né, talvez fique tarde, tem ônibus, a gente entende. Mas se você quiser ficar, a gente vai permanecer enquanto o Espírito Santo estiver aqui. E foram momentos que nós vivemos no Brasil que foram algo assim, momentos especiais, onde Deus mudou a nossa história. Graças a Deus. Pastor, evangelizar hoje está mais fácil do que quando você morava em Pará de Minas? Eita, pensa isso. Bom, Pará de Minas, na realidade, eu era muito pequeno, né? Foi a primeira cidade que nós moramos quando nós viemos para o Brasil, né? E eu cheguei no Brasil, eu tinha 5 anos de idade, né? Foi logo após a experiência em Portugal de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu era muito pequeno, nós ficamos ali 4 anos, eu lembro muito pouco da cidade de Pará de Minas, né? Então, assim, eu não tive muito envolvimento nessa área. Eu lembro que meu pai, ele construiu uma igreja, literalmente construiu, né? Foi pedreiro, foi ajudante de pedreiro, né? Tinha as pessoas lá ajudando ele também, mas ele literalmente construiu uma igreja e fez um trabalho maravilhoso. A gente ministrou lá alguns meses atrás, mesmo durante a pandemia, né, obviamente numa igreja da Lagoinha, inclusive, né, a igreja observando todas as regras, né, da Organização Mundial de Saúde, distanciamento, máscara, álcool gel, aquela coisa toda. Mas alguns meses atrás a gente ministrou lá e foi assim, realmente maravilhoso poder voltar à cidade onde tudo começou aqui na nação do Brasil. Né? Trouxe um sentimento, né, muito gostoso de ter sido a primeira cidade a nos receber, né, e nos acolher aqui na nação. Então, assim, eu não lembro muito de como era o evangelismo naquela época. Tenho certeza que não foi fácil, não. Inclusive, uma vez, eu saí procurando o meu pai, e o meu pai, nele, a gente sempre tomava café da manhã, depois ele me levava para a escola. Eu saí procurando pelo meu pai e eu encontrei ele no meio, assim, de um tumulto do lado de fora. E eu era pequenininho, eu passei no meio das pernas de todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. E eu encontrei uma pessoa armada com uma arma apontada para a cabeça do meu pai, dizendo que tinha sido enviado por um cidadão conhecido da cidade, né, religioso, para poder tirar a sua vida. E aí o meu pai, ele virou e falou assim: poxa vida, né? Ele gosta muito dessa expressão, poxa vida, é realmente dele, né? Ele usa muito isso. Olha, se você vai tirar a minha vida, tudo bem, mas eu só te peço para ouvir o que eu tenho a dizer primeiro. E aí ele falou do amor de Cristo, falou do amor de Jesus para aquela pessoa com uma arma apontada para sua cabeça. Falou do amor do Senhor para ela. Aí, de repente, aquela pessoa que estava na frente dela, na frente do meu pai, começa a tremer e dizer: olha, você está falando do amor de Deus para mim e eu estou aqui, sinceramente, tentando apertar o gatilho, mas eu não consigo. Eu não consigo apertar o gatilho. Não sei o que está acontecendo com a minha vida. Aí meu pai, obviamente, né, entendendo o que estava acontecendo, virou para ele e falou: olha, filho, o que está acontecendo é que Deus tem um outro propósito para você, não é esse. Não é de tirar a minha vida e acabar com a sua própria vida. Né? Tinha testemunhas, tinha tudo ali naquele lugar. Então ele falou: os planos de Deus para a sua vida são outros. Ele te ama, ele deseja entrar na sua vida, mudar a sua história.
Então, aquele jovem, ele acabou abaixando a sua arma, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E o que aconteceu com ele, eu realmente não sei, né? Repetindo, eu era criança, muito pequena naquela época, mas foi uma coisa que me marcou também ali na cidade de Pará de Minas. Mas voltar lá agora, né, alguns meses atrás, e ver o que Deus fez, né, ali, foi algo realmente maravilhoso. Forte, hein? Forte, forte. Pastor, qual o lugar mais inusitado que você já ministrou louvor? Rapaz, olha, eu assim, são 30 anos, né? Então eu estou tentando buscar nos arquivos aqui. Eu já vivi muitas experiências, mas eu me lembro, assim, de uma experiência, de um convite que eu recebi para ministrar louvor numa igreja tradicional. E desde o primeiro convite, a pessoa deixou bem claro que a igreja era tradicional. E eu virei para ela e falei assim, poxa, eu não me importo, mas eu sou cheio do Espírito. Eu dou lugar ao Espírito. Sem ele eu não existo, eu não consigo, sabe? Eu preciso. E a pessoa que me convidava, ela virava para mim e dizia, não, eu sei, eu já vi você ministrar, mas é porque eu queria você na minha igreja. Aí eu falei, poxa, tudo bem, mas eu sou cheio de Espírito. Eu não vou me moldar por regras de homens, não. Eu vou dar lugar ao Espírito Santo. Eu falo que me convidou porque, assim, foram 6 meses. Por 6 meses, sabe, todo mês ele ligava pra gente, convidava, aí eu dizia, olha, você tem certeza? Ora um pouquinho. Mês que vem você me chama. Aí eu passei 6 meses dando essa desculpa, né? Ora um pouquinho, me chama depois e tal. Aí no final de 6 meses o Espírito Santo virou para mim e falou, é? Você vai negar mais uma vez? Você tem certeza de que você quer fazer isso? Aí eu virei e falei, não, senhor, não, é porque eu acho que ele não está entendendo. A gente é assim, Espírito Santo. Eu acho que ele não está entendendo. Aí ele virou para mim e falou assim, filho, é de mim, vem de mim, procede, do coração do Pai. Aí eu falei, tudo bem. Nós aceitamos, eu fui lá com a minha equipe, à tarde nós passamos o som e tal, voltei para casa, tomei um banho, preparei, né, e desci. Aí eu estava passando na lateral da igreja, pastor, e eu não vi um pio sequer, eu não vi, sabe, um barulho sequer. Aí eu pensei comigo mesmo, puxa vida, pelo menos não né, estão atrasados, né, de repente não vão nem vir, né, já ouviram falar de mim, não vão nem aparecer. Aí na hora que eu cheguei na porta da igreja, pastor, a igreja estava tomada de gente, tomada. Pessoas em pé, não sabe, assim, né, ao redor dos bancos, né, aqueles bancos de madeira, os bancos totalmente tomados de pessoas em pé e tal. Aí quando eu chego na porta da igreja, a pessoa que tinha me convidado por 6 meses, ela virou para mim e falou assim, ó, Deus abençoe, tá? Pode ir lá, pode começar o culto. Eu falei, como é que é? Você não vai nem me apresentar, você não vai fazer nada. Deus te abençoe aqui na porta. Você não vai lá na frente comigo? Sério mesmo? Não foi, pastor, ele não foi comigo. Não, vai lá, você sabe o que fazer. Não, dá para você mesmo. Faz uma oração, ele tá de boa. Falei, puxa, que legal. Cara, nossa, legal demais, né? Aí eu né, assim, com relutância, eu desci pelo corredor e eu senti, sabe, os olhos da igreja toda, assim, voltadas para mim. Nenhum pio, sabe, aquela, né, reverência, costume, enfim, eu achei reverência. Aí eu cheguei lá na frente, peguei o violão, me apresentei, boa noite, gente, tudo bem, estamos aqui. Fui convidado pelo irmão que está na porta ali, olha lá, aquele lá me convidou. E como é de costume, né, a gente quer abrir o culto agora com algumas canções de celebração né, eu vou fazer uma oração aqui, vou dar liberdade ao Espírito Santo, os olhos, né, arregalados e tal. E aí, né, eu fiz a oração e comecei a cantar uma canção de celebração, de louvor, né? Entrar pelas suas portas com hinos de louvor. Então foi o que nós começamos a fazer. A gente começou a louvar a Deus, celebrar a Deus. Só que isso não é costume, não é religião, não é um hábito. Eu fiz louvor com os olhos fechados. Geralmente a gente faz adoração com os olhos fechados, né? Adoração é uma coisa mais íntima. Celebração já é uma coisa mais, né? Você, igreja, você juntos ali, tá? Aquela coisa toda, olhos abertos, um pulo aqui, um pulinho ali, uma dança, aquela coisa toda. Pastor, eu fiz o louvor de olhos fechados. Eu falei, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Esse pessoal vai me caçar, esse pessoal vai me pegar, vai, né? Aí eu tô lá, abro os olhos do meu coração, quero te ver e tal. E aí, com os olhos fechados, o povo começou a cantar. Eu falei, uau, que legal, estão cantando a canção.
Aí, de repente, eu comecei a ouvir. Eu estou falando sério, eu estava com os olhos fechados. O pessoal batendo palmas. Ué, igreja tradicional, o pessoal batendo palmas. Que legal. Né? Eu estou lá. Aí eu parto para a segunda canção e, de repente, eu não estou brincando, não. Não estou brincando, não é sério isso. De repente eu escuto som sons diferentes. Eu cheguei a pensar que era tiro. Eu falei, pronto, é agora. Maranata, Senhor, me leva, me leva. Barulhos diferentes. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, poxa, Espírito Santo, eu vou ter que abrir os olhos. Não é possível. O Senhor nem esperou chegar na adoração, né, onde as coisas acontecem. Né, o Espírito é livre, né, e move de uma forma incrível. Aí eu abri os olhos, pastor. Jovens, por todos os cantos na igreja, estavam caindo de joelhos. Isso durante o louvor. É uma coisa que a gente está acostumado a ver durante a adoração. Mas durante o louvor, algumas estavam caindo de joelhos, outras estavam com lágrimas nos olhos, algumas estavam caindo prostradas numa igreja tradicional. Tradicional, literalmente tradicional. O pastor não estava. O pastor estava em viagem, estava a esposa e as filhas. As filhas foram cheias do Espírito Santo. Isso numa igreja tradicional. Né, depois que eu vi o que estava acontecendo, aí a coragem veio. Deu lugar, aí deu lugar. Aí eu lembrei, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Falei, Espírito Santo, eis-me aqui mais uma vez. E foram momentos incríveis. Eu acho que foram 3 dias que nós passamos ali. Foi assim, algo que eu não esperava, sabe? Eu não esperava. Eu lutei por 6 meses para não ir. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo me surpreendeu de uma maneira assim fantástica. Agora, por outro lado, eu já estive em outras igrejas onde, sabe, ministrando a palavra de Deus, eu via pessoas olhando para mim, para a palavra aberta e fazendo assim, ó, não acredito, não creio. A gente estava ministrando uma outra igreja lá em Brasília. E essa já era renovada. Estávamos ministrando lá e, sabe, a presença de Deus, uma coisa assim fantástica naquele lugar, era um culto, não sei se era domingo de manhã, mas enfim, estávamos ministrando lá e os céus abertos, aí dessa vez já era realmente adoração. Já tinha um tempinho que a gente estava na adoração, os jovens na igreja, tinha muitos jovens, eles estavam de joelhos, chorando, outros prostrados. Pastor, quando ele vem, não tem como resistir. Quando a gente abre o coração para ele e deixa ele mover, não tem como ficar o mesmo, né? E muitas vezes não tem como ficar em pé. A gente sente a sua glória e ou a gente vai para os joelhos, ou a gente vai prostrado, ou alguma coisa acontece. Enfim, foi o que aconteceu naquele dia. E aí, de repente, eu estou com os olhos fechados, tocando, sentindo a glória de Deus naquele lugar. Eu sinto o microfone, né, no qual eu estava cantando, bater na minha boca, no meu nariz, assim, eu tomei um susto. Eu abri os olhos e vi que havia, depois eu fiquei sabendo que era um diácono, né? Obviamente ali não sabia quem era, mas no final fiquei sabendo que era um diácono. E aí ele virou para mim assim, sabe, com uma ousadia estranha demais, ele virou para mim e falou assim, você não acha que está na hora de parar com essa palhaçada, não? Pastor, a igreja cheia de gente, pessoas de joelhos, chorando, sabe, a presença de Deus notória. Ele virou para mim e falou, você não acha que está na hora de parar com essa palhaçada? Eu estava ali com um missionário que eu servi por 8 anos aqui no Brasil, né, o missionário Danduque. E eu estava lá com ele, aí eu procurei pelo reforço, né? Eu falei, puxa vida, eu preciso de ajuda. Aí eu procurei por aquele a quem eu estava servindo, né? O missionário, ele estava atrás de mim, na plataforma, nessa igreja. Era renovada, mas, assim, renomada também, muito bem conhecida, grande, aquela coisa toda. Eu procurei por ele, ele estava atrás de mim, deitado no altar, com as mãos levantadas, adorando a Deus. Ele realmente não tinha vergonha de demonstrar os sentimentos do seu coração, né? Aí eu vi que não poderia contar com ele, porque ele estava mais em lugares celestiais do que na terra com a gente. Aí eu virei e eu orei, eu falei, Espírito Santo, me ajuda aqui, isso não é uma palhaçada, não, essa pessoa não pode falar assim, não é possível. Aí eu senti, quando ele veio, me encheu, né, colocou palavras na minha boca, eu falei com aquela pessoa, com aquele senhor, ele fechou a cara para mim, deu as costas e voltou, né, para a igreja, para o fundo da igreja lá, revoltado com o que estava acontecendo. Daí depois o missionário, ele
voltou a estar entre nós, aquele a quem eu estava servindo, ele levantou, trouxe uma palavra, o culto foi tremendo, foi maravilhoso. E aí, terminou o culto, chegou uma pessoa para mim, uma outra pessoa diferente. E aí ele virou e falou assim, eu sou o diácono mor da igreja, diácono mor, entendeu, né? Eu sou o principal dos diáconos, o encarregado do diaconato, eu sou o diácono mor. E os diáconos estamos reunidos ali atrás e nós gostaríamos muito de ter uma conversa contigo. Eu falei, Espírito Santo, de novo não, de novo não. Eu já orei Maranata, eu já pedi para me levar daqui. Poxa, me faz alguma coisa. Agora vai. Me ajuda aí. Aí eu olhei para o missionário Danduque, ele deu abriu um sorriso para mim e falou, vai lá, filho, por qualquer coisa você me chama. Aí eu fui lá, e realmente, eles estavam num círculo no final da igreja, sabe? Estavam num círculo. Aí ele, o diácono mor, né? E eu entramos, ficamos no meio de todo mundo. Daí ele virou para mim e falou assim, olha, David, a gente quer pedir desculpas. A gente quer pedir desculpas pela forma que este senhor aqui te tratou. Ele realmente é diácono também aqui da igreja, mas ele saiu de linha, ele não representou ao grupo como um todo. Nós sabemos que o Espírito Santo está nesse lugar, a gente entende que houve um mover de Deus aqui e nós gostaríamos de agradecer você, o Danduque, por ter vindo. Então, assim, foi uma experiência muito louca, muito louca. Mas no final das contas deu certo. Meu irmão, você acompanhou de perto o caso do pastor Jorge Linhares, tendo que explicar por que fez uma declaração que para nós é tão óbvia quanto a relação ao que Deus estabeleceu ser menino e menina. A pergunta é, estamos vivendo algum tipo de perseguição? Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? A gente tem visto isso acontecendo ao redor do mundo né, eu acredito que vai piorar, né? Então, né, se você acha que a pandemia foi usada para revelar, né, a natureza de muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta que o que nós estamos vivendo, né, vai fazer a mesma coisa, porque as pessoas vão ter que se posicionar, não tem jeito, né? Poxa, uma coisa tão óbvia. Menino é menino, menina é menina. Gente, menino é o quê? Menino é menino, menina é menina. Meu pai do céu, que coisa mais louca, não é verdade? Você ser questionado em função de coisas que são óbvias, não tem... não foi um discurso de ódio, não foi nada disso, foi um posicionamento simples. Gente, menino é menino, menina é menina, pronto, acabou. E ser chamado para poder fazer, né, dar a sua opinião a respeito disso foi uma coisa muito louca, mas ao mesmo tempo foi um momento assim incrível, porque o pastor Jorge, que é o meu pastor, né, pastor... eu sou da Igreja Batista de Getsemane aqui em Belo Horizonte, o pastor Jorge Linhares é o nosso pastor, e ele foi lá com muito amor, né, mas muito temor também no seu coração, né, obviamente sendo usado pelo Espírito Santo. O promotor, ele né, entendeu, né, o que o pastor Jorge tinha dito, e enquanto o pastor Jorge estava lá dentro, né, falando com o promotor, tinha, eu não sei, dezenas de pessoas do lado de fora, orando, intercedendo, gritando, menina, menino, menina, menina. E ele recebeu o apoio de não sei quantos pastores, não só no Brasil, como, sabe, fora do Brasil. Ou seja, foi um momento para a igreja se unir e entender que nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos estar juntos, né, porque os dias são maus. Né? E o inimigo ele é sujo, ele vai fazer de tudo para poder, né, tentar nos subjugar, mas tem um versículo que eu amo que diz, né, que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Mas nós precisamos estar, sabe, munidos, precisamos andar cheios do Espírito Santo, convictos de quem somos, do momento que nós estamos vivendo, preparados, né, para tudo que vier, amar, né, obviamente, as pessoas com o amor que mudou a nossa história, mas temos que estar prontos também. Eu creio que nós estamos vivendo em dias que realmente, né, irão mostrar quem é quem, e ao mesmo tempo estamos vivendo, acredito eu ouço muita gente falar isso, né, os sinais estão aí, nos últimos dias também, né, o Senhor está às portas aí. É isso aí, e vai ficar pior. E graças a Deus por isso, a Bíblia está se cumprindo. Meu pastor, além do louvor congregacional, qual deve ser a preocupação dos músicos, membros do Ministério de Louvor,
quanto à responsabilidade espiritual desses momentos? Ô, pastor, eu acho que aquilo que a gente faz no altar tem que ser consequência daquilo que a gente vive na vida particular. Né? Não é o fato de você subir lá em cima, não é o fato de você tocar bem ou cantar bem que faz a diferença. Né? O que despedaça o jugo, né, é a unção. A unção vem dele. Né? A unção vem de momentos investidos, né, na presença dele, de uma intimidade vivida com ele. Tem que fluir. Né? Quando você sobe num lugar desse, estou falando, né, sobe num lugar desse porque você fez justamente essa pergunta, né, sobre aqueles que estão envolvidos nessa área do louvor e da adoração. Né? Você tem que entender que não é você tem que subir lá sabendo que diminua eu, né, e que ele cresça, que eu saia de cena, que ele possa fazer, né, a vontade que há no seu coração naquele momento. Porque quando a gente está ali, sabe, louvando, adorando a Deus como um todo, é um momento onde nós estamos nos entregando, né? Um momento onde nós estamos o celebrando, nós estamos arrebatando o seu coração, a gente está ali em agradecimento por tudo aquilo que ele é. O culto não é para nós, o culto é para ele. E quanto mais cedo a gente entender isso, quando subimos no altar, né? Quando a gente entender que o que a gente faz, né? Deveria ser como se estivéssemos fazendo para Cristo, né? Deveria, e não para aparecer, infelizmente tem muito disso. Em altares hoje em dia, né? Quando a gente entende que o foco não somos nós, que o foco é ele. Eu estou falando isso porque são coisas que a gente vive, que o meu ministério, que as pessoas que viajam comigo vivem. Eu dou glória a Deus pela equipe que Deus me deu, porque olha, são homens de Deus e são homens de família, são crentes, são excelentes músicos, sabe? Os homens que viajam comigo são excelentes músicos. Dou muita liberdade para eles, mas eles sobem no altar comigo porque eu sei que eles são homens de Deus, são homens de família, são homens que colocam Deus em primeiro lugar, são homens que entendem, né, que quem vai fazer a diferença naquele lugar é o Espírito Santo, somos apenas instrumentos nas mãos dele, né, para que ele possa fazer a diferença. Então você tem que ter uma vida, né, você que é do altar, você que sobe no altar com o seu instrumento, você tem que ter uma vida fora do altar de intimidade com Deus. No altar ele tem que resplandecer, o altar tem que, eu estou procurando a palavra aqui, tem que fazer brilhar aquilo que você é no íntimo com Deus, entendeu? As pessoas têm que olhar para você, né? Glória a Deus por sua vida, sua entrega, seu preço, o preço que você paga, pelo talento que você tem. Mas não é isso que sobressai. O que precisa sobressair, né, é a intimidade que você tem com ele. As pessoas precisam olhar para você e falar: puxa vida, ele está fazendo o que está fazendo, porque ele está recebendo, ele está ouvindo, ele está alinhado, ele está né, posicionado, né, com aquele que realmente sabe o que tem que ser feito nesse lugar. Então a pessoa ela precisa ter uma vida de intimidade com Deus. E para que ela tenha isso, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de leitura da palavra. Além da leitura da palavra, existem muitos outros livros aí que são excelentes, né? Eu citei um ainda há pouco, Caçadores de Deus, é um livro fantástico. Um Mundo em Chamas é outro livro fantástico. São livros que eu gosto muito de citar. Quando o Céu Invade a Terra. Poxa, tantos livros aí que podem trazer também conhecimento. As pessoas precisam olhar para você e não ver em você um músico, e sim um filho. Glória a Deus. É isso aí, sem tirar nem pôr. A canção, esse é o som da sua noiva. Como é que foi essa composição aí? Olha, a gente estava numa igreja aqui no interior de Minas. Né, mais uma vez, foi bem no início do ministério. Eu levava poucas pessoas comigo na época. Muitas vezes iam pessoas, mas que não tocavam, né? Elas iam para interceder, algo parecido. Então eu lembro que nesse evento eu levei o baterista, eu violão, eu tinha uma pedaleira que fazia som de teclado. Eita, pensa numa coisa celestial. As pessoas chegavam para mim no final e diziam: David, eu ouvi anjo aqui hoje, eu ouvi som de teclado. Aí eu apontava para o meu pedal e dizia: não tinha anjo, mas o som que eu ouvi foi do meu teclado, foi do meu pedal, da minha pedaleira. E aí eu levei o baterista, eu fui, o violão, a pedaleira, e a Heloísa Rosa também. Aí eu tive que usar músicos da igreja, eu tive que usar um guitarrista da igreja, baixista e tecladista. Aí é aquele negócio, né, pastor, de queremos a presença de Deus, de desejarmos a presença de Deus. Eu virei para o pastor e falei: pastor, né, eu sei que o culto geralmente termina 21 horas, mas se o Espírito Santo estiver aqui, a gente pode continuar? E o pastor virou e falou assim: não, claro, não, sem problema nenhum. Aí chegou 21 horas, o Espírito Santo estava movendo, estava um ambiente, uma atmosfera assim incrível. Eu virei para as pessoas e falei: gente, olha, o pastor falou que a gente pode ficar, mas se você quiser ir, você pode ir.
tá? Não, né, não tem problema nenhum. Sem querer julgar, as primeiras pessoas que foram embora foi o guitarrista, o tecladista e o baixista. Papai! Eu ouvi aquele peso musical desaparecer, eu falei, o que é isso? Sobrou violão e bateria. Aí eu olhei para trás achando que, né, poxa, os músicos... Pô, músico gosta de tocar, né? Quando a gente tem oportunidade, é o mínimo, né? A gente gosta de ficar ali tocando, aquela coisa toda. Eu achei que os músicos ficariam uma oportunidade, né? Muito espontâneo, aquela coisa toda. Rapaz, eu senti aquela diminuição no peso, olhei para trás, os três estavam pegando seus instrumentos e vazando, vazaram. Aí eu apenas dei uma risada, né? E falei com as pessoas, gente, olha, quem quiser ficar, fique, vem aqui para frente, né? Não vamos julgar ninguém, né? Mas aí as pessoas vieram para frente e começaram a clamar, começaram a levantar as suas vozes, né? E a gente estava ali, Deus enche esse lugar, Espírito Santo, vem, precisamos mais de ti, temos fome e sede da sua presença e tal. Aí, de repente, eu comecei a cantar. Este é o som da tua noiva, né? Em função do som que estava sendo gerado ali. Este é o som da tua noiva, este é o som da tua igreja, apaixonada por ti, porque já tinha, né? Não era religião, a gente queria ele, nós realmente desejávamos ele, né? Nosso único compromisso naquele momento ali era com o Espírito Santo de Deus. E comecei a cantar, e aí Heloísa Rosa estava comigo também, né? E mais umas pessoas numa pequena equipe de intercessão que viajava com a gente, minha esposa, ela começou a cantar comigo. Fiz uma live com ela recentemente, ela nem lembrava disso. E aí nós começamos a cantar e foi assim que essa canção ela nasceu. Vem Jesus, vem e toma o seu lugar, vem Jesus, vem dançar, né? Corações apaixonados, corações entrelaçados, meu e o teu, meu amado e eu, vem Jesus, vem e toma o seu lugar, vem Jesus, vem dançar. Foi assim que essa canção nasceu e inclusive a Nívia, né, acabou de lançar uma versão dessa canção agora, acho que tem 2 semanas ou alguma coisa assim, cantando ela, e ficou muito, muito bonito na voz dela. Rapaz, da prova saiu a pérola. Grande tenso. Músico pega a pista, é pra... Meu querido, olha, eu não posso perder essa oportunidade aqui. Eu não sei da onde, eu tentei fazer uma comparação sua com o Regis Danese, fisicamente. Mas aí eu queria saber que lance foi esse de pedirem para você cantar um pedacinho da canção Entra na Minha Casa, uma entrevista ao vivo. Não, e perguntaram como se fosse minha. Foi uma jornalista que não fez o seu dever de casa, né? Ao vivo. A gente estava, eu não sei aonde, um evento aí também de prefeitura, não sei se o Regis estava, não me lembro. Mas eu só sei que a pessoa virou para mim e falou assim, né? Depois de me fazer algumas perguntas, ser irlandês, aquela coisa toda. Poxa, a gente gostaria de ouvir muito um sucesso teu. Você pode cantar aquele hino, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí eu virei para ela e falei, querida, puxa, né? Eu agradeço pelo carinho e tal. Essa canção não é minha. Essa canção é do Regis Danese. Eu posso cantar uma canção minha, eu posso cantar ela se você quiser, mas, né, assim, as pessoas que me conhecem sabem que, né, Abraça-me, Filho de Davi, Esse é o som da tua noiva, Essência da Adoração. É uma versão que eu fiz, também não é minha, é uma versão que eu fiz. Né? Então, isso foi no ar, ao vivo. Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Seria muito fácil eu apenas virar para ela e cantar. Né? Poxa vida, ela errou, já pisou na bola, tá ao vivo. Né? É uma canção conhecida, deixa eu cantar a canção. Mas não, não. Eu represento a verdade, né? Eu falei com todo o carinho possível, falei com todo o amor possível, que eu sabia que era, né, que a gente estava ao vivo. Eu virei para ela e falei assim, poxa, querido, olha, né, essa canção não é minha. Você não fez seu dever de casa. Essa canção não é minha, eu vou cantar uma minha. Né? Foi isso. Mas eu acho que não falei isso com ele não, viu? Não, então, eu também. Ele tem um então, toda vez que eu encontro com ele, eu falo, meu amigo, que shampoo é esse? Que gel é esse que você usa? O que é isso? Queria eu ter um shampoo desse na minha vida. Oh, Deus! Meu pastor, leite com chá e pão de queijo é bom?
Aqui a gente mostra ao vivo. Mostra ao vivo. É maravilhoso. Chá é maravilhoso com qualquer coisa. As pessoas acham até engraçado. Eu tomo chá preto sem leite, né? Chá preto, não, perdão, chá preto com leite sem açúcar. Eu tomo com churrasco, eu tomo com pizza, eu tomo com sabe, comida japonesa, né? Se tiver um refrigerante, um suco, né? Mas se tiver chá, eu gosto demais. Agora, esse já é um costume inglês, né? Britânico, uma coisa que eu trago aí da minha infância, dos anos que eu vivi na Inglaterra e na Irlanda, né? Eu tomo 5 a 6 vezes por dia. Pode estar fazendo calor, frio, chazinho com leite. Quando os meus pais vêm visitar, ou eu vou visitá-los, aí já dobra. Aí já é 10 vezes ao dia. Toda vez que a minha mãe ou meu pai vai para a cozinha, e aí, filho, chá? E aí, filho, chá? Chá, mãe, chá, claro, chá. Então, e com pão de queijo é melhor? Com pão de queijo é melhor. Ah, pão de queijo é maravilhoso. E o pão de queijo mineiro, né? Vamos falar uma coisa. O pão de queijo mineiro é o pão de queijo, né? Eu já comi pão de queijo no Brasil inteiro, mas o mineiro... É bom demais. Eu não sei o que é, não. Tem um negocinho diferente, é muito bom. Meu pastor, o que nós temos de novidade aí, de canção, uma parceria nova que vai sair aí? Dá para dar uma palhinha para nós? Olha, nós acabamos de lançar, né, o Ministério, a gente acabou de lançar a canção Dele, por Ele, para Ele, né, que eu gravei com Marcos Brunet, né, que é uma pessoa muito querida, muito amiga. A minha filha Índia, inclusive, foi dama de honra no casamento deles, então a gente se conhece há muitos anos. Eu fui várias vezes à Argentina ministrar ali naquele país e ele viajava comigo ali na Argentina, era meu intérprete, a gente ministrava junto, é uma coisa, a gente tem uma amizade muito longa, uma pessoa incrível que Deus tem usado muito, né? É maravilhoso poder olhar para ele e ver como Deus o usa hoje, né, em revelação, em canção. Então a gente gravou essa canção, uma canção que eu já tinha gravado, inclusive num evento, né, numa conferência Paixão, Fogo e Glória, mas Deus deu para a gente uma leitura, né, nova da canção, musicalmente falando. Dessa vez eu convidei ele para cantar comigo, ele cantou, só que foi durante a pandemia, né? Então ele gravou lá da Argentina, eu gravei aqui, não tem o clipe, né? A gente tem um vídeo dela no YouTube, mas a canção ficou assim maravilhosa, você consegue ouvir o coração dele, né, do Marcos Brunet sendo expressado, né, para Deus enquanto a gente canta a canção, né, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele, né, são todas as coisas, a ele a honra, a ele a glória, o louvor, riqueza, poder. É uma canção realmente muito linda. Então essa canção a gente lançou tem uns 10 dias, 11 dias que já está disponível para o pessoal ouvir, e eu gravei também recentemente, durante a pandemia também, com Juliano Som, uma outra canção maravilhosa, até que eu não consiga mais ficar de pé. E essa deve estar sendo disponibilizada até meados de novembro, se Deus quiser. Uma canção também linda, maravilhosa, que falou muito ao meu coração. A canção é do Daniel Berg, uma canção linda, e foi uma das canções que Deus mais usou para falar ao meu coração durante a pandemia, né? Ele sempre usa canções e versículos e livros para falar ao meu coração. Então essa canção falou muito. Eu pedi ele permissão para gravar, ele me deu, e eu gravei então ela com Juliano Som, e, né, como falei, até meados de novembro ela deve estar disponível. Também ficou maravilhosa. Maravilha. Meu irmão, contatos, redes sociais, como é o procedimento para conseguirmos trazer, estar conosco, como é que o povão faz? Olha, o telefone apesar que tem que ser o celular por causa do WhatsApp, né? Deixa eu tentar lembrar que né, o celular é 31983146749. Deixa eu anotar. Posso anotar aqui? Fica tranquilo. 31983146749. 83146749. Acho que é isso mesmo. E através desse número aí você vai falar com a minha esposa, Bebel, né? Mulher incrível, fantástica. Eu ministro, ela administra. Eu canto, ela encanta. Então a gente tem uma parceria muito boa que Deus nos deu aí. Então ela faz todo esse trabalho de agenda, né, de receber os convites, de conversar com as pessoas. E estamos, né, nas redes sociais,
É tanta coisa hoje, né, pastor? Instagram, Facebook, Twitter, aí estamos no YouTube, né, com todos os nossos vídeos e algumas palavras. Também tem, estamos em todas as plataformas digitais, é tanta coisa para lembrar. E a gente está em todos os lugares aí, né, fazendo de tudo para fazer o amor de Cristo conhecido para as pessoas. Tranquilo. Eu não sei se há condições de você cantar algum trechinho para nós, mas antes disso aí, uma pergunta. Existe algo que David Killa ainda não fez pelo reino e que ainda deseja realizar? Olha, pastor, eu gostaria de ver o Brasil rendido aos pés da cruz. Né? Assim, ministerialmente falando, assim, não, poxa, são 30 anos de estrada, eu já viajei a tantos lugares nesse país, mas tantos lugares nesse país, por onde eu passei, tive experiências maravilhosas. Olha, é fantástico você fazer parte da família de Deus, sabe? Você chega em algum lugar que você nunca imaginou, interior do Amazonas. Eu lembro que eu saí do interior de Minas para o interior do Amazonas, foram 19 horas de viagem entre ônibus, né, um ônibus fretado do interior de Minas até Belo Horizonte, Confins, aí depois 2 aviões comerciais, Brasília, Manaus, depois um avião pequeno, um aeroporto diferente lá em Manaus. Nós viajamos mais quase 2 horas para o interior do Amazonas, depois descemos do avião, pegamos uma lancha, daquelas grandonas, sabe? Uma lancha, eles têm voadora, alguma coisa assim, é um nome diferente que eles dão lá, que cabe bastante pessoas, e viajamos mais 2 horas, rio acima, Amazonas adentro, e chegamos no local e a gente foi recebido como se fôssemos família. Pessoas nos abraçaram, nos amaram, nos abençoaram, nos levaram para comer, nos ofereceram o melhor, e a gente vive isso no Brasil inteiro. Então, assim, né, no que diz respeito a ir, a levar a mensagem, né, 30 anos fazendo isso é realmente algo assim maravilhoso. Como ministro, eu realmente gostaria de ver, né, a glória de Deus tomando toda a nação e né, todo mundo reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, né, avivamento, né, como aconteceu em 1904 ali no País de Gales, acontecendo na nação do Brasil, né, uma nação inteira foi impactada por 6 jovens né, pela submissão e intimidade que tinham com o Espírito Santo de Deus, enfim, né, mas 30 anos de ministério, já viajei muito, já vi muita coisa, muitos milagres, muita gente saqueada no inferno. É claro que quanto mais, melhor. Enquanto Deus me der forças, eu vou continuar a ir fazendo, falando, cantando, pregando, ministrando, sendo testemunha, sendo filho, né? Enquanto Ele me der forças, eu vou continuar vivendo essa vida. David, o David Tauan e o David ministro de louvor agora, como é que está o coração? Não entendi. David? O David que foi para Tauan, no chamado primeiro convite missionário, e projetando, dando aula de inglês e tal, e depois especificando na área do louvor. Como é que estão as coisas agora, em relação a essa visão como missionário lá e agora ministrando e ganhando almas aqui? Qual a comparação que você faz? Olha, coração, assim, cheio de alegria por estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho certeza que se eu tivesse escolhido, né, ser piloto de avião, Ele teria me abençoado, eu não tenho dúvida nenhuma, né, eu não teria desviado por causa disso, não, de maneira alguma, eu tenho certeza que Ele teria me abençoado. Mas, né, ter coragem de dar ouvidos à voz de Deus, né, há tantos anos atrás, e estar vivendo o que eu vivo hoje, né, sendo recebido em qualquer lugar do Brasil com tanto carinho, com tanto amor, né, eu saio aqui em Belo Horizonte, vou num shopping center, as pessoas me conhecem, me reconhecem e vêm para mim não como um popstar, elas vêm para mim como irmão mesmo, sabe, como irmão e com muita gratidão no coração, né, pelo fato de Deus ter me dado as canções, ter me usado na vida delas e tal. Olha, isso é maravilhoso, não tem nada que pague, né, não tem valor que pague isso aí. Então, assim, feliz demais por tudo aquilo que eu tenho vivido, por tudo aquilo que eu tenho experimentado, tanto na minha vida pessoal com Ele, né, quanto na minha vida familiar, vida ministerial. Muito feliz mesmo. Graças a Deus. Há condições de cantar um trechinho para nós, alguma coisa? Como é que estão as coisas aí? Aqui, ó, sempre aqui, ó, Bíblia e violão. Dá lugar, Vaz, dá lugar. O diácono Mor não tá aqui não, dá lugar.
essa canção que você acabou de mencionar. Este é o lugar, este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada. Fascinada. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada. Fascinada por ti. Vem Jesus, toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Oh, vem Jesus, toma o teu lugar. Vem Jesus, tua noiva vem dançar. Oh, corações apaixonados, corações entrelaçados, meu e teu, meu amado Deus. Corações apaixonados, corações entrelaçados, meu e teu, meu amado Deus. Vem Jesus, oh vem, toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Oh, oh, oh. Vem Jesus, oh, toma o teu lugar. Vem Jesus, oh, vem dançar. Oh, abraça-me, abraça-me, oh, abraça-me, Pai, com os teus braços de amor, oh, yeah. Abraça-me, Pai, abraça-me, oh, abraça-me com os teus braços de amor. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, mudar a inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado, oh, pela vontade de crescer. Torne-me
independente. Deixo de simplesmente crer. Oh, oh, abraça-me, abraça-me, oh, abraça-me, Pai, com os teus braços de amor. Abraça-me, Pai, abraça-me, oh, abraça-me com os teus braços de amor. De amor. Eita, coisa boa demais, coisa boa demais. Isso é top. Meu pastor querido, é um prazer, uma honra, uma alegria poder ter esse bate-papo que dá para ir muito mais longe ainda. Mas eu quero aqui já expressar meus agradecimentos também à senhora, sua esposa, a irmã Bebel, ao Fábio, que também são pessoas que conduziram para que a gente pudesse estar junto, e agradecer ao amado pelo tempo dispensado, pelo carinho, e acho que a gente poderia ir com chá e leite, e um pão de queijo vai muito mais longe isso aí ainda. A gente mostra na hora. A diferença do paulista e do cara, aqui é café, entendeu? Aí é coisa e outra. Mas, pastorzão, olha, muito bom, muito legal, bênção de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que o novo tempo está chegando para todos nós aí, como a gente falou em relação a essa fase da pandemia que passou, que vem aí algumas coisas para a gente poder estar caminhando e Deus continue te usando poderosamente como tem sido. É algo assim especial ser ministrado quando o irmão está presente. Desejo muito que algumas coisas o Pai liberando para que a gente possa estar junto em nome de Jesus. Amém. A minha esposa acabou de aparecer aí. Amém, amém. Obrigado, pastor. Obrigado pelo carinho, né, por esse tempo que a gente pôde falar dele, né, com amor, né? Falar dele com amor, porque eu repito, não é religião, é relacionamento, né? E pela alegria também, né? Faz parte, né, do nosso dia a dia. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria, né? E é tão gostoso a gente poder, né, viver essas experiências e depois poder contar elas, né, com um sorriso no rosto. Mas eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer na nação do Brasil, né? Muitos países ao redor do mundo estão olhando, né, para a nossa nação e aquilo que Deus está fazendo aqui. Então eu tenho certeza que a gente ainda vai viver, né, momentos especiais, né, a despeito de como o mundo está tenebroso, de como o mundo está escuro, de como o mundo está, né, vivendo esse momento tão louco. Eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer. Então, glória a Deus pela tua vida, né, por esse programa que você tem também, né, que você possa alcançar aí muitas pessoas, né, através daquilo que queima no seu coração, né? Você também falou do preço que você pagou para estar aí, né, abrindo mão de ser piloto de helicóptero. Que Deus possa te usar de uma maneira sobrenatural a cada dia também, para fazer com que o amor dele seja conhecido e corações sejam transformados. Obrigado por tudo, pastor. E essa galera maravilhosa que fica mandando mensagem aí, entrando, né, o tempo todo entrando, mandando coração aí pra gente. Né? Obrigado pelo carinho de vocês, né, por tudo aqui, pelas mensagens que muitos de vocês mandaram, né, pelo amor, né, pessoas falando que agora no devocional estavam ouvindo David Kina. Gente boa esse cara, viu? Gente boa. Bom demais, obrigado. Bom demais. Obrigado. Querido, forte abraço, Deus abençoe. E passando por aqui, dá um alô. Bênção pura. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Vem com Deus. Amém. Abraço, gente. Valeu. Amém. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco, que ficaram aqui pela live conosco, a todos vocês que se manifestaram, tá bom, querido? Forte abraço a todos vocês, Deus abençoe,
vai ter mais. A gente volta com essa pegada e vamos terminar o programa ouvindo mais um louvor e já já nós voltamos em nome de Jesus. Beijo no coração, juntos até a eternidade.